Você já percebeu como muitos filhos, nos dias de hoje, não honram mais, não obedecem mais os seus pais como antes? Pais cansados, filhos sem limites e famílias em conflitos. Essa é a realidade nos dias de hoje em muitos lares. Será que nós estamos lidando apenas com um problema comportamental? Ou será que nós estamos lidando com um ataque direto do inimigo em muitos lares? É essa pergunta que eu te faço nesse dia de hoje. Olha o que a Bíblia diz em 2 Timóteo, do seu capítulo 3. Que os filhos seriam desobedientes aos seus pais nos últimos dias. E o que a Bíblia está dizendo com isso? É que nós não estamos apenas lidando com um problema de comportamento, mas também é algo espiritual. Ou seja, se filhos estão desobedientes aos seus pais nos últimos dias, isso significa que há algo fora do lugar do mundo espiritual. E o que é, missionária Luana, que está fora do lugar nos dias de hoje, para que tantos filhos se comportem de tal maneira perante os seus pais? Vamos avaliar? Hoje nós nos deparamos com a inversão de autoridade dentro de muitos lares. Você já percebeu que hoje quem fala mais alto são muitos filhos? Quem dá a última palavra hoje em dia em muitos lares são os filhos, são eles quem decidem. Hoje em dia não são os pais que têm a autoridade dentro dos lares, mas muitos filhos que se comportam como se eles fossem os pais e não se comportam como os filhos. Mas a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, filhos, sejam obedientes aos vossos pais. Mas o que Satanás ele faz nos dias de hoje, dentro de muitos lares, é a inversão de autoridade. Pais que têm medos de corrigir os seus próprios filhos. Pais que preferem ficar calado e deixar com que a criança grite, com que o jovem grite. E sabe qual é a sutileza de Satanás nos dias de hoje? Que ele tem soprado na mente e nos corações dos pais. Não chama a atenção do menino, não. Senão ele vai ficar triste. Não chama a atenção da menina para que ela não venha se revoltar, para que não saia de casa. E, consequentemente, Satanás ele está ocupando o lugar de fala. Os pais estão sendo silenciados pelo inimigo no dia de hoje. E Satanás tem dado essa vazão. Não, quem vai falar aqui é os filhos e não são os pais. Mas a Bíblia diz que os pais devem ensinar, corrigir os seus filhos quando eles estiverem errados. O papel de líder espiritual são dos pais dentro dos lares. Mas Satanás quer nos silenciar. Satanás quer nos calar, porque nos silenciando, ele consegue destruir a família, que é a base da sociedade. Eu quero te dizer que a tua casa, ela não pode ser destruída. Eu quero te dizer que você, como pai, como mãe, tem que exercer a autoridade, não o autoritarismo, mas a autoridade que vem de Deus. Deus te levantou como um líder espiritual. Você é a cobertura espiritual dos seus filhos. Então não tenha medo de corrigir, não tenha medo de chamar a atenção. Isso é para edificar. E Satanás não quer que eu e você edifique os nossos lares. Mas a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica. A mãe, sendo sábia, vai edificar. O pai, sendo sacerdote sábio, ele vai edificar a sua casa.
em sabedoria. E nós aprendemos com isso que quando os pais não exercem a autoridade que Deus lhes deu, quando os pais não governam a sua própria casa, Satanás, ele assume o lugar. E Satanás tem destruído muitas famílias por falta de exercer a autoridade em Cristo Jesus, por falta de corrigir, por medo de magoar, por medo de se revoltar, de ir embora. Mas você é pai, você é mãe. Deus estabeleceu a responsabilidade a você. A realidade é que o altar familiar foi abandonado. Em Deuteronômio capítulo 6, Deus deu uma ordem para os pais: tu ensinarás assentado, de pé, deitado e ao levantares. Mas a realidade é que muitos lares hoje já não tem mais aquela oração, aquele devocional de manhã, chamar na bem-aventurança para agradecer ao Senhor. Mas hoje, o que nós vemos em muitos lares são telas ligadas, celular na mão, barulho, mas presença espiritual de Deus nenhuma dentro desses lares. O que tem operado é as mídias, são as plataformas digitais. Satanás tem discipulado muitas crianças, muitos jovens através dessas plataformas. Mas o Senhor nos chama na responsabilidade que é nossa como pais. Não deixe que o YouTube venha ensinar, não deixe que o TikTok, não deixe que plataformas digitais venham ensinar, não. A responsabilidade é sua de ensinar. Satanás, ele tem entrado em muitos lares através de conteúdos que não são de Deus. Então, famílias estão sendo destruídas por causa de brechas que foram abertas. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este mundo. Muitos pais hoje em dia estão cansados espiritualmente, estão terceirizando, deixando a criança no celular, deixando o jovem se distanciando cada dia, e o altar está sendo quebrado. A adoração tem sido deixada para trás. Mas o Senhor nos chama para restaurarmos a nossa comunhão com Deus dentro dos nossos lares. Se você tem vivido o cansaço emocional e espiritual, peça a Deus, levante o seu altar dentro de casa de adoração, de comunhão, de leitura da palavra, para que o fogo venha a arder continuamente sobre o altar e que ele não venha se apagar de modo algum dentro da sua casa. Preciso te dizer que a desobediência, ela é uma brecha espiritual. E ela não vem acompanhada sozinha, não. A Bíblia diz que a desobediência, ela é como um pecado de feitiçaria. Então, quando os filhos desobedecem, você percebe que Satanás, ele está por detrás. Porque filhos que não honram a Deus, que não honram os pais, também não vão honrar ninguém. Quando chegar numa faculdade, chegar numa sala de aula, não vai respeitar ninguém. É isso que Satanás quer. Ele quer desordem. E é por isso que nós temos que restaurar o nosso altar, consertar, limpar o ambiente, tirar aquilo que não agrada a Deus, tirar as distrações. Quantas distrações nos dias de hoje, para que venha roubar o nosso tempo de oração com Deus, para que a gente não venha ter aquele devocional com os nossos filhos. Mas o Senhor nos chama, Ele diz, vinde a mim. Vocês que estão cansados, venham a mim. Tá cansado emocionalmente? Tá cansado, irmão? Tá cansada, minha irmã? Venha a Cristo, levante o teu altar, clame a Ele e Ele vai renovar as tuas forças em nome de Jesus. Satanás não quer que você exerça o teu papel como pai e como mãe, porque ele quer impor
a falta de limites nos filhos. É terrível quando a gente vê uma criança se jogando no chão, fazendo vergonha aos seus pais, na frente de um público, num shopping, em qualquer lugar, dentro da casa do Senhor. Nós vemos isso. Os pais que não corrigem seus filhos são envergonhados publicamente. E isso é triste demais. A correção não é violência. A correção é instruir dentro da palavra de Deus e mostrar, olha, nessa área que você está errado, você me deve obediência, você deve obediência a esta casa, ao Deus a qual nós servimos. Abaixo de Deus, você é autoridade dentro desta casa. Então, os filhos devem respeito aos seus pais. O papel de muitos pais tem sido abandonado. Mas em Jó, a Bíblia diz que ele intercedia pelos seus filhos. Então, como reverter essa situação? Será que ainda há esperança para minha família? Será que esse menino, que essa menina vai voltar a me respeitar um dia? Sim, há esperança. A Bíblia nos mostra isso. Se levante como um intercessor dentro desta casa. Se levante como a referência que você é. Como pai, como mãe, levante o altar da adoração, levante o altar da palavra, esse momento de meditação com a família. Interceda pelos seus filhos, porque pais que não intercedem mais pelos seus filhos estão deixando eles expostos ao mundo. Estão deixando eles expostos à influência do mal. Mas o Senhor te chama hoje. Se levante como intercessor. Se levante como uma intercessora. Porque Deus, ele pode virar o quadro dessa história. Que você possa ficar com esta palavra no nome de Jesus no seu coração. Seja alcançado, meu irmão. Seja alcançada, minha irmã. Há esperança ainda para esta família. Há esperança ainda para o teu filho, para a tua filha. E não importe o quão rebelde eles estejam. Se você se levantar, Deus também se levantará por você. Amém? Se você gostou desse vídeo, compartilhe, inscreva-se neste canal, comente aqui o que você achou desse vídeo. Deus falou com você? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.